Boa noite. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá, até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam ser centralizadas no Marcelo, para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, mas não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura estranha. Uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes, em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquele estava andando pelo corredor, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente, que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido, como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram a redecoração na casa, o que constituiu em aumentar a sala um pouco, empurrando uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, o Marcelo estava entrando no corredor, quando ele viu a figura novamente. Aquela sombra foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede. O Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá, vendo TV na sala, do outro lado da parede. Ele virou por um instante e gritou: "Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala e entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa, e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e o Marcelo continuaram a encontrar as figuras, mas durante o dia ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo ou tentando dormir. Eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentando mais aquilo, numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em um alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso. Mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes ainda. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles, depois de um tempo, e esse cara já tinha morado lá, naquela casa por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70 um garoto tinha morrido lá, naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre. Ia visitar o meu irmão, mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mas algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa de noite, o Daniel e o Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho.
sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados. Quando isso acontece, e finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles, quando eles estão fora da cidade, teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias. Quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes, sabendo que ninguém tinha estado na casa. Ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram, no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa há alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando atividade paranormal nenhuma na casa nova. Boa noite.